Muito boa tarde para todos, é com muito gosto que estamos convosco. Boa tarde para a costa oeste dos Estados Unidos da América, já um bocado a anoitecer, portanto, boa noite para a costa leste, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá, e obviamente muito boa noite para aqueles que porventura estejam-nos a acompanhar, portanto, em outros países de língua oficial portuguesa. Em nome da Palcos, da Portuguese American Leadership Council of the United States, e do Instituto PBB, Portuguese Beyond Borders Institute, Instituto Português Além Fronteiras, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. É um programa conjunto, uma série de webinários que normalmente, portanto, que apresentamos aqui em língua portuguesa, quer com um painel, ou quer com o que nós chamamos pilares da nossa diáspora. E, portanto, uma entrevista com uma pessoa que é, na realidade, um pilar da nossa diáspora, e já o fizemos 2 vezes, e também, normalmente, também temos, como eu vos disse, painéis. É com muito gosto que estamos convosco. Mais uma vez, muito obrigado à Palcos por fazer parte deste projeto com o PBB, e os nossos agradecimentos à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, por, obviamente, patrocinar muitos eventos, incluindo estes do PBB, uma vez que estas histórias, estas conversas, que são histórias de vida, também ficam gravadas para sempre no arquivo das histórias orais da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Hoje temos connosco, dizia eu, e com muito gosto, uma pessoa que conheço há alguns anos, pessoalmente, e através da escrita ainda há mais. Portanto, que é uma pessoa sabejamente conhecida, faz parte de um dos nossos projetos no PBB da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, no Fresno State, que é Olhos nos Livros, aliás, um programa que ele é que desenhou e é que o batizou e é que foi, portanto, o obreiro do mesmo. João Martins, bem-vindo, meu caro poeta, escritor e amigo. Boa noite, Dinis, boa noite a todos. É com prazer que aqui estou e aceitei este honroso convite desde a primeira hora em que o Dinis falou sobre esta possibilidade. O que me levou a aceitar é o mesmo sonho de sempre, fazer com que outras pessoas partilhem do sonho que eu tenho, que tu tens, que muitos outros têm, que é manter a língua e a alma portuguesa presente na diáspora. E cada um no seu lado, daí o programa até o outro ter o nome de Costa a Costa, cada um no seu lado dos Estados Unidos, outros no Canadá, outros nos Açores, em Portugal. Todos, de alguma forma, é isso que procuramos, que a presença portuguesa seja sentida e que, se eu conseguir, de alguma forma, ao partilhar a minha experiência, levar a que alguém diga eu também posso fazê-lo, fico muito contente. E é uma das outras razões que me traz aqui. E nós estamos muito contentes e muito felizes e muito gratos por teres aceito o convite. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de começar pedindo-te que nos desses um breve perfil teu, portanto, uma breve autobiografia. Nem sempre é o que as pessoas gostam de fazer, mas eu penso que é a melhor forma de um escritor e de um poeta e de um escultor, de um homem das artes, e não só, de falarem, portanto, de si próprios de uma forma, obviamente, que seria muito melhor do que eu estar aqui a ler um currículo, que aliás, para ler o teu currículo a gente levaria 24 ou 30 minutos e isso é demais. Mas uma breve autobiografia que essencialmente nos falasse, portanto, desde os teus tempos em Portugal, a tua vinda para os Estados Unidos, que te trouxe até cá, e a tua presença, obviamente, na comunidade portuguesa, e neste caso não como artista, mas, quer dizer, portanto, como membro da comunidade, e depois falaremos, obviamente, muito mais da tua escrita e da tua escultura. Mas, ao fim e ao cabo, para que aqueles que nos acompanham saibam quem é o João Martins, de onde é que veio e a sua presença no mundo luso-americano. Ok, tenho 68 anos, nasci na Serra da Estrela, e depois, a partir de determinada idade, vim por aí abaixo.
fiz a escola primária na minha terra, mas depois não havia grande disponibilidade na altura, nos anos 60 ainda, de continuar o estudo secundário, e então, dentro dos padrões da época, se assim podemos dizer, fui para o seminário. Seminário de Fundão, Seminário da Guarda, Universidade Católica em Lisboa. Tive ilustres colegas que deram em bispos, cardeais, e eu, enfim, de alguma forma dei num simples escritor e a fazer umas coisas em Madeira. Foi importante, e depois mais tarde voltaremos lá, a presença da minha mãe no meu desenvolvimento a todos os níveis, mas mesmo a nível da escrita e da escola. A minha mãe era auxiliar na escola primária, de alguma forma contribuiu para que eu conseguisse começar a escola com 6 anos. Já na altura se notava que diziam que eu escrevia assim umas coisas, pelo menos um postal que escrevi da Figueira da Foz para Manteigas, quando tinha exatamente, na altura em que fiz 6 anos, e que ainda guardo como recordação. Portanto, mudei para Lisboa depois de sair do Seminário da Guarda e para a Universidade Católica em 1974. E isso abriu-me um bocado a visão, quer com a situação política e sociocultural da época, e pronto, abriu-me os olhos. Da província vim parar a Lisboa. Pronto, abriu-me os olhos e, entretanto, os meus olhos ficaram presos também a outros olhos, e brevemente, na altura, relativamente brevemente, em 77, casei. 2 filhos, ligado à educação e ao ensino na escola secundária de Santa Maria, em Sintra, até que depois, em 1987, o irmão da minha esposa, que já vivia nos Estados Unidos com os pais, informou que ia casar e queria nos convidar para virmos ao casamento. E eu disse, olha, por que não? É uma oportunidade de ir até a América, de maneira que lá organizámos as coisas e viemos por um mês, em 77. Mas depois, enfim, começámos a gostar de ver, de contactar, de partilhar, que as pessoas nos acompanhavam e partilhavam connosco. Já agora ficamos 3 meses do verão. De já agora em já agora, ficamos 1 ano. E de já agora em já agora já vamos com 35 anos para aquilo que foi uma viagem de 1 mês. Claro que logo no princípio, como também aprendi na altura que aqui na América nada é grátis, nothing is for free, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar, e foi um passo muito importante, não só pelo trabalho e termos uns tostões para, enfim, para algumas despesas, mas por começar a contactar a comunidade portuguesa. E trabalhando, claro, no meio português, na altura num supermercado, e esse supermercado tinha uma particularidade, e isso acaba por ser importante, é que à porta, era ao pé de uma esquina, e à porta, durante o dia, estavam lá sempre homens ou em que havia futebol, ou a lerem os jornais, sobretudo os jornais desportivos. E foi a primeira experiência que eu tive de ligação com pessoas que liam em português, curiosamente. Mas marcou-me de alguma forma, mas eles reduzem-se a isto. E tive a vontade de começar a conhecer, depois de trabalhar em restaurantes, surgiram outras oportunidades, e foi assim. Da mesma forma que na altura em que trabalhei depois na gestão de um restaurante, tive a oportunidade de trazer de Portugal e criar espetáculos com autores
autores, cantautores, escritores portugueses, e aí mais se desenvolveu. E houve um meu de um espetáculo e que essas moças, mas porquê é que tu não escreves? Eu até, enfim, escrevia umas cartas, escrevia umas coisinhas simples, escrevia umas cantigas, os poemas para as cantigas, e ele me entusiasmou e pronto, e foi a partir daí, nessa ligação com a comunidade, que eu comecei a criar ainda mais o gosto pela leitura. Claro que depois liguei-me como sócio do Sport Clube Português, e isso permitiu ainda alargar os horizontes e ver realmente, conhecer outras pessoas que já escreviam, que publicavam, que gostavam de escrever, mas não tinham publicado, tinham coisas guardadas na gaveta, e criámos uma secção cultural a Provérbio. E isso foi um embrião, quer para mim, deu uma oportunidade de desenvolver ainda mais a minha ideia e a publicação dos meus livros, e deu uma possibilidade de trabalhar com a comunidade também no desenvolvimento nessa área. João, há um percurso que falaste e eu acho que é extremamente interessante, o percurso do seminário para a Universidade Católica. Isso foi repetido por muitas pessoas, não é? Incluindo algumas pessoas nossas amigas, que a uma certa altura viam que não tinham necessariamente a vocação para o sacerdócio, mas transitaram para a Universidade Católica. Essa tua transição, como é que a viste? Ao fim destes anos todos, como é que olhas para essa transição? E foi algo que aconteceu mais ou menos, entre aspas, entre ti pacificamente para a Universidade Católica? Sim, sim, mesmo assim na Universidade Católica o curso que eu frequentei continuou a ser ligado à teologia, e tive, como eu disse há pouco, ilustres, penso que tu até conhecerás alguns, António Braga, não sei se te diz alguma coisa, fomos colegas de curso, o Manuel Clemente, Diz muito, ok, o infelizmente Manuel já Clemente faleceu. foi colega de curso, o Ximenes Belo, fomos colegas de curso, portanto, deu-me uma perspectiva de ver que a cultura e a religião têm muitas riquezas e muitas variedades. E pacificamente continuei a estudar teologia, e depois cheguei ao fim do tempo e disse, bem, não é o meu caminho, penso que não será por aí, mas não o nego, assumo e reconheço que foi um ponto muito importante da minha formação, da minha preparação, e criar lastro para as outras atividades do futuro, no meu futuro. Exato, não haja dúvida, e até mesmo em vários zonas do país, aqueles que não tiveram essa oportunidade de ir para a Universidade Católica, muitas vezes o seminário era de facto uma espécie de liceu-universidade quase ao mesmo tempo, não é? As dificuldades empurravam para aí, as Claro, dificuldades dos pais e das famílias exato. também. Então, falaste um pouco do teu gosto pela escrita, porque começaste a ler novo, por motivos da tua mãe, portanto, foi aí, a partir desse gosto pela leitura, que obviamente quase sempre nasce algum gosto também pela escrita, não necessariamente, há pessoas que leem muito e não gostam de escrever. Mas fala-me um bocadinho como é que mentores teus, ao longo destes anos, incluindo obviamente a tua passagem e ainda que continuas na Provérbio, e se dos escritores portugueses, particularmente, qual foi, ou se tens alguns, que te influenciaram, portanto, o gosto pela escrita, como é que começou, mentores, escritores que te influenciaram e sobretudo, começaste em poesia, ou começaste em prosa, ou como é que juntaste estas duas escritas, estas duas vertentes que agora continuas? É, eu já em tempos tive a oportunidade de falar e vejo que
não sou só eu a falar nisso, como um dos grandes pontapés de saída para a leitura e depois para a escrita foram as famosas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, sem dúvida. Eu nessa altura comecei a devorar livros. Sei que ia à biblioteca e trazia o máximo de livros que podia, porque sei que eu ia devorar. Acabava por, às vezes, lê-los às escondidas à noite, debaixo do cobertor ou do lençol, para a minha mãe não ver a luz acesa. Isso para a leitura. É claro que depois a escrita, mesmo no seminário, colaborar com jornais locais a nível religioso, escrevendo artigos com alguma regularidade. A nível de autores, eu às vezes tenho a sensação de que de ler tanto acabo por não recordar, mas há um que marcou de certa forma e marcou de alguma forma, marcou-me pela atração pela leitura e marcou-me ao mesmo tempo pelo tipo de escrita que é o Rui Belo. Onde uma escrita tão simples, abre caminhos a tanto potencial. E talvez por isso eu tenha desenvolvido a maneira de sentir a escrita e a poesia como o meu gosto e preferência por textos curtos, nada complicados, mas sobretudo que abram portas, abram janelas para as pessoas, ao lerem, poderem criar a sua leitura própria, naturalmente, mas que isso também eventualmente a sensibilize para escrever. Ligando agora com a experiência da Provérbio, tivemos várias pessoas, e atenção que a Provérbio não era nem é um grupo de intelectuais, não se assumiu como tal, era a secção cultural do Sport Clube Português, onde tínhamos gente que nunca tinham publicado um livro, que não liam muito, mas gostavam de ouvir, de ler, e depois passaram a ler e passaram a escrever, e vinham pessoas simples, das mais variadas origens, traziam, ainda trazem, há dias tivemos um episódio muito giro sobre isso, traziam textos que escreviam e pediam, olha, o que é que acha disto? E o que é que... ajude-me aqui. E a ponto de por vezes, e há um caso muito real que a pessoa acabou por publicar depois um livro de homenagem ao pai com poemas feitos por ela, que a pessoa diz assim, ouvir parar Provérbio foi o melhor que me podia ter acontecido, porque deu-lhe exatamente o clique, foi o despertar para essa possibilidade. Claro que isso teve a outra face da medalha, que foi a certa altura alguém abordar, mas vocês, assim numa linguagem mais ou menos coloquial, vocês lá na Provérbio também aceitam tudo, as pessoas escrevem mal, as pessoas não... Como é que é? O que é que vocês fazem? E eu, mais uma vez, a oportunidade de dizer o importante é começar a escrever e depois continuar a escrever, continuar a ler, continuar a escrever e dar às pessoas a oportunidade de se manifestarem. E a partir daí, penso que a grande maioria das pessoas entendeu e reconheceram que sim, e os próprios acabaram por publicar mais, acabaram por escrever, nós fazíamos coletâneas, tipo mini-antologias dos autores locais,
criámos concursos de leitura, de escrita, criámos festas culturais. Curiosamente, o título que lhe demos é significativo: A Língua Portuguesa em Festa. E pronto, foi mais um avançar dentro dessa linha em que eu, e há que reconhecer o papel extraordinário da Glória de Melo, puxámos e conseguimos avançar. Trouxemos de Portugal autores, escritores, demos festa à língua portuguesa e reforçamos essa vontade com a língua portuguesa, das pessoas em participar na língua portuguesa. Não haja dúvida, e a Provérbio foi de facto e continua a ser. Aliás, falaremos um pouco disso. Portanto, a Provérbio ainda existe, não é? A pandemia afetou toda a gente e todas as organizações, e particularmente uma organização dessa natureza, mas ainda existe e ainda faz parte do Sport Clube português. É a primeira parte da pergunta. E a segunda, João, é como é que isso foi visto com toda a direção do Sport Clube português? Recebeu sempre apoio, porque muitas vezes a experiência aqui na costa oeste dos Estados Unidos, não são em todas as organizações, mas algumas, quando se começou algo, portanto, mais literário, eu não também, como tu, não me refiro a grupo de intelectuais, mas mais literário, digamos assim, por vezes não era aceito pelas próprias organizações, ou era visto como um grupo à parte. Essa experiência não existiu na Provérbio Sport Clube? Não muito. Porque nós, para além das nossas reuniões regulares, mais temáticas sobre a literatura, sobre a escrita, como eu já falei, criámos outros eventos. E um clube reconhece, de alguma forma, nos eventos, grandes eventos que cria. E foi aí que depois, colaborando também em a Grande Noite do Fado, a Gala da Provérbio, a língua portuguesa em festa, onde também trazíamos cantores de Portugal, de outras vezes daqui. As pessoas começaram a acreditar, ou pelo menos algumas não terão feito grande oposição, e pronto, e passaram a gostar, porque afinal havia algo que era interessante e que agradava às pessoas. Trouxemos grandes cantores, Vitorino, Manuel Freire, Pedro Barroso, Simone, Vítor de Souza, etc, etc. E, portanto, o impacto desses eventos, penso que ajudou a atrair a atenção e, se não envolvimento muito grande nas atividades da Provérbio, pelo menos uma aceitação e um reconhecimento. Claro que agora, com esta a situação da pandemia, pronto, as coisas arrefeceram um bocadinho, mas na semana passada tivemos uma reunião já para começarmos a trabalhar nos projetos do próximo ano, para tentar criar um espaço numa das salas do Sport Clube Português que de alguma forma se assuma, ainda que temporariamente, um aspecto de galeria, porque depois também um pintor começou a dar aulas de pintura para juntar outra arte, a fazermos uma exposição regular pelo menos uma vez no mês, e além disso, portanto, já lançar as tais atividades para o próximo ano. Paralelamente há outros autores e há uma pessoa que é excepcional, que é o Baldomiro Soares, que tem feito a recolha histórica de documentação e criou já 2 livros em relação ao centenário do Sport Clube Português, que foi no passado mês de dezembro. Portanto, está viva. E vamos relançá-lo. Claro.
Mas voltamos então agora à tua escrita. Primeiro texto que publicaste, lembras-te? Prosa, poesia, como é que foi e o que foi? Ainda tens essa memória desses primeiros textos, ou primeiro ou o segundo, que depois te deu o ânimo para continuares, obviamente? Uh, os dois primeiros livros que publiquei, um de histórias curtas, A Estrelinha da Serra, e outras histórias para estrelas de todas as idades. Contos mais não necessariamente infantis, mas pegando numa temática mais ou menos infantil, e O Intervalo das Palavras. Penso que sim. Não foi O Intervalo das Palavras, mas estão alguns ali no meio da confusão. Não, mas eu publiquei logo 2 livros, porque surgiu a oportunidade de ter um apoio para a publicação, e vou assim, vão já estavam os dois meios na forja. Pronto, depois é que veio O Intervalo das Palavras, depois veio A Estrelinha, agora não, veio o Quando Menino Eu Lia, depois mais tarde Ferry Street, Rua da Palavra, enfim. O Quando Menino Eu Lia parte muito da minha experiência como leitor, como aprendiz, como escrevente, não digo escritor, não é? Escrevente, no caso, e a Ferry Street, Rua da Palavra, entra já mais de alguma forma, reflexão da imagem da comunidade, tendo como ponto de partida a tão reconhecida Ferry Street, que é, digamos, como eu digo às vezes e escrevo nas dedicatórias dos livros, em todo lado há uma rua Portugal, que depois foi batizada com o nome de Ferry Street, no caso, mas também já com o novo nome Rua Portugal, que reflete de alguma forma a experiência comunitária e a minha integração na comunidade. E aliás, o teu livro da Estrelinha, só para dizer que eu usei-o nas minhas aulas do ensino secundário várias vezes, fotocopiei-o, portanto, sem tua autorização, mas tu também já sabias que eu andava a fazer isso, porque era um livro extraordinário para uma linguagem, ao mesmo tempo, uma linguagem rica e ao mesmo tempo acessível, em que portanto, os alunos podiam ler e depois podiam fazer algumas perguntas sobre o que é que isto significa, o que isto não significa, e até para os meus alunos era excelente, porque era uma forma também de conhecerem um pouco, muitas vezes eram alunos, ainda são, quer dizer, na escola secundária, alunos cujas raízes em termos portugueses eram maioritariamente açorianas e dava-lhes um outro conhecimento de um outro Portugal que muitas vezes os pais não nos falavam, não é? E, portanto, é um livro que merecia ser publicado novo e, aliás, em Portugal, até pela própria Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, para levar às nossas escolas. Parabéns, João. Falando, portanto, diz. Podes, claro. Perguntaste-me a nível da poesia e da prosa. Hello? Deixei-te de ver. Estamos, estás a ouvir, eu estou a ver. Ok. Eu é que deixei-te de ver, mas está bem. Eu, por norma, praticamente só escrevo poesia. Publiquei essas pequenas histórias, tenho um outro núcleozinho de histórias, pequenos contos, mas mesmo esses contos têm que ser pequenos, muito pequenos, porque de outra forma pronto, foge dentro do meu ritmo, do meu gosto. Já estou a ver. Portanto, de condensar sem ser apertar. Acho que para dizer aquilo que eu quero, para acordar nas pessoas outras ideias, não preciso de me espalhar muito em termos de escrita. E de uma linguagem simples, penso que pode sair muito disso.
Eu se desse a oportunidade, eu talvez até lesse um bocadinho uma paginazinha pequena do Quando Menino Eu Lia, Sim, claro. porque é um bocado, não é autobiográfico, mas reflete o que eu pensava. Sim, sim, com muito gosto. Quando menino eu lia. Quando menino eu lia livros de menino, em palavras de menino, com histórias de menino. Quando era menino tinha pressa de andar, de correr, de aprender a ler e a fazer muitas outras coisas reservadas aos grandes. De sonho em sonho ia avançando. Passo pequenino, passo grande, tanto como a idade que nunca mais chegava. Lia linhas minúsculas, pequenas letras, letras maiúsculas eram letras das pessoas crescidas, letras grandes aos olhos do menino. E lia às escondidas os livros que devorava na biblioteca, que todas as semanas esperava por mim, itinerante, na Praça da Vila e das Ideias. Lia, lia, lia e mais queria as histórias de menino ou dos meninos, porque a poesia ainda não a conhecia, dos versos que mais tarde guardaria nos bolsos da memória e recitava sem saber ainda que era possível escrever diferentemente. E somava livros, ambições, palavras difíceis, refeições de prazer e de escrita, como no postal dos 6 anos que enviei lá de longe, lá da praia. Isto era isto o que fervilhava dentro de mim. Muito bonito, belo texto. E eu queria mostrar, portanto, às pessoas que nos estão a ver, obviamente, este belo livro que portanto, é de leitura extraordinária e, ao mesmo tempo, é também de uma beleza em termos de edição, que aqui está, e que se não o têm, de uma forma ou de outra, deviam comprar. É um objeto, portanto, a leitura, obviamente, eu gosto muito da escrita do João, mas para além disso portanto, tem arte extraordinária que o acompanha, não é? E é um objeto muito bonito, é daqueles livros que a gente gosta de colocar no coffee table, como se diz aqui nos Estados Unidos da América, mas ao mesmo tempo muitos livros do coffee table não são para serem lidos, este é para ser lido e para ser visto, portanto parabéns, é um livro magnífico, João. Gosto muito Obrigado. Como é que apareceu este projeto tão rico? Portanto, porque isto não é barato, eu sei os preços dos livros, não é barato fazer um projeto destes e ao mesmo tempo tens aqui, portanto, é um livro em colaboração, porque o texto obviamente é teu, mas há aqui arte, portanto, há aqui os vários desenhos, as várias pinturas, como é que apareceu este projeto de colaborar com outro artista? Por amizade. Com o Fernando Silva, que é Uhum, uhum. o pintor, ilustrador, já nos conhecíamos. Qualquer dia temos de fazer uma coisa em conjunto. Porque é que não fazemos sobre a Ferry Street? O Zé Luís Iglesias, que é um músico excepcional, neste momento, felizmente, que ainda existe ele como guitarrista, porque há muita falta de guitarristas e toca fado e acompanha fado, mas para além de tocar guitarra de fado, é um músico excepcional, compositor, e já reconhecido até a nível de alguma forma comunitário, não só aqui no Work. E vamos fazer. Então, o que é que a gente vai fazer? Pronto, lá está. O tema, ou o ponto de partida foi a palavra. Por acaso, não é por acaso que a Ferry Street se chama Rua da Palavra. Nós a chamamos Rua da Palavra. E depois escolhemos uma série de palavras que de alguma forma pensámos que definiam a comunidade. A noite, o relógio, o comboio, etc. Porquê? Porque no fundo, todas as pessoas vinham de avião
outras vezes vinham de barco, outras vezes vinham de comboio, iam trabalhar para Nova Iorque, iam trabalhar para aqui, percorriam a Ferry Street, que era onde se sentia a vida e a alma portuguesa. Então fomos escolhendo o Dia de Portugal e fomos incorporando os vários, essas tais palavras, no fundo, a palavra, sem ter a preocupação de escrever isso um bocado comigo, e depois eram os textos analisados com os meus colegas e amigos, sem ter a preocupação de fazer um livro narrativo, começando na Penn Station, da estação do comboio, indo até ao fundo, quase ao fundo da Ferry Street, mas pegando na temática que íamos encontrando ao longo do caminho. E pronto, isso foi-se compondo. O Zé Luís, para além de incentivador do grupo e com ideias também sobre a temática, como músico, a ideia, a terceira parte do projeto, para além da escrita, da ilustração, era vir a criar um CD ou um mini espetáculo que acabámos por chegar à conclusão que essa parte era mais cara que o próprio livro. Para o livro ainda conseguimos arranjar uns tostõezitos e, enfim, conseguimos uma impressão de extrema qualidade em Portugal, a um preço excepcional através de amigos lá. Pronto, e a parte musical ficou temporariamente em stand-by. Se lá vamos, espero que sim. E não é por acaso, não sei se alguma vez percebeste, Inês, em 2014, 2015, assim por aí, numa dos primeiros dos prémios International Portuguese Music Awards, o Zé Luís, havia um dos poemas próximos do livro, escreveu a música e disse, deixa-me andar para lá. Não sei o que é que as pessoas gostaram ou não, mas acho que gostaram, que nesse ano ganhou o prémio, o melhor fado, e ganhou a música do ano, a interpretação do ano. Portanto, isto não é dizer assim, mas vocês fizeram algo muito bom. Não, foi que as pessoas, de alguma forma, conseguiram entender, interpretar como o espelho também da comunidade esta poesia e depois, porque no livro fala-se do ferreiro, fala-se do que descarrega as mercadorias e que passa o dia escada acima e escada abaixo a descarregar mercadorias, fala-se da noite, fala-se das janelas, que diz que são todas redondas porque os sonhos estão lá e os sonhos são redondos de ida e volta. Fala-se no relógio, que talvez muitas pessoas que já não existe, curiosamente. Quase no fim da Ferry Street havia uma ponte, uma pequena ponte que ligava dois edifícios, tinha um relógio. E qual era o simbolismo desse relógio, para além de ter havido? Como é que as pessoas o interpretavam? Para além de ter havido ali umas fábricas onde trabalharam muitos portugueses e portuguesas, é que as pessoas os portugueses em determinada fase só conheciam a Ferry Street até ali, porque depois dali para a frente era Nova Iorque e eles não queriam ir para Nova Iorque, portanto só iam até ao relógio. E o relógio funcionava ali como um travão, mas no nosso livro pretendeu ser uma abertura para outros caminhos. Falando de uma abertura para outros caminhos e para outras vias, a escultura faz parte também da tua vida artística. Eu sei que tiveste influências de várias ordens nesse aspecto, tens feito peças lindíssimas, e fala-nos um pouco sobre a escultura e quais os materiais que tu preferes usar nessa tua arte. Olha, o meu pai era carpinteiro e eu costumo dizer, quando era miúdo, andava na escola, com ele aprendi a cortar dedos, a arranhar dedos. Não,
Cortei, fiz alguns cortes, mas há uma coisa que hoje em dia para mim é única. O cheiro que me ficou dessa época, o cheiro de cortar madeira, seja madeira fresca, o que cheira à resina de que vem dentro da madeira, seja madeiras antigas. O meu pai fazia-nos brinquedos em madeira, porque não havia legos, nem coisas semelhantes, nem etc., que eu adorava, mas depois, pronto, passou a idade da infância, fui estudar para fora, nunca mais trabalhei nisso. O meu pai, passados uns 20 anos, talvez, 25 anos, ele era carpinteiro, como disse, trabalhava na oficina e fazia móveis, mas trabalhava também na construção, e sendo eu de montanha, não é? Havia casas construídas de diversos níveis da montanha, ele ia para lá e ele era um artista, músico, que tocava instrumentos, quase sem conto, e começou a olhar para as raízes e descobriu que afinal as raízes pareciam-se com qualquer coisa. Isto é uma raiz, é um pedaço de uma raiz, e ele só lhe pôs 2 pauzinhos aqui e construiu, deu forma a um pássaro. E como isto, mas foi assim que ela começou, e eu passei a ficar ligado, mas isto já estava eu aqui nos Estados Unidos. Depois começou, digo eu, a fazer trabalhos em madeira mais elaborados, baixos relevos, que também tenho. Eu adorava, ele não tinha formação artística a esse nível de desenho ou quer que fosse, mas eu adorava e dizia: pai, olha isto tão bonito, você dá-me. Ele disse assim: filho, aquilo que eu faço, se gostas, dou-te todos, mas as ferramentas não te as dou, porque eu preciso-as. E eu tenho aí 30, 40, 50 peças do meu pai. Isso desenvolveu em mim o bichinho pela arte em madeira e comecei a ir às garage sales e aos flea markets e às casas de antiguidades e comecei a comprar. Tenho aqui, nesta pequena sala onde me entretenho, 400, 500, 600, já lhe perdi o conto, esculturas em madeira. Pequenas, maiores, e porque adoro a arte, adoro as formas, até que a certa altura pensei, mas espera, mas estás a gastar dinheiro, se calhar tu eras capaz de fazer isso. Isto há 15 anos, 14, 15 anos. Por isso bem, eu pensei, melhor o fiz. Nessa semana fui procurar na internet uma escola de trabalhar em madeira, wood carving, descobri aqui relativamente perto, falei com o dono. Na semana a seguir comecei, portanto, como eu disse, já lá vão 14 anos e tal. Com muito prazer, com muita alegria, com um bem-estar que isso transmite e a capacidade, a possibilidade de fazer algo mais dentro das nossas capacidades. Conviver, desenvolver arte, etc, etc, etc. Foi assim que eu comecei. Para trabalhos mais... na maioria dos trabalhos utilizamos uma madeira basswood da família Linden ou da família da Tilia em Portugal. Na Europa na Alemanha creio que chamam Linden, aqui é o basswood, madeira macia e que sustém, mais fácil de trabalhar, mas depois carvalho, castanho e outras, mas às vezes eu já nem sei o nome das madeiras que usamos, os meus colegas brincam, então que tipo de madeira é essa? Eu assim, não sei, pois não. E já esta piece of wood é apenas uma peça de madeira, usamos esta expressão porque para aquilo que eu gosto de fazer, qualquer tipo de madeira
seja nova, seja antiga. Tem potencial para mim, porque eu gosto muito de fazer livros, lá estamos outra vez nos livros em madeira, e o caráter, o tipo de madeira, a rugosidade, as cores, os veios da madeira, as ranhuras, as imperfeições, costumamos dizer, acrescentam especificidade, caráter à própria peça. Eu, do que gosto de fazer, sobretudo, é mãos, livros, e isso dá-me prazer. E as peças vendes, portanto, tens tido exposições, o que é que fazes? De vez em quando vendo, ofereço algumas, sobretudo desses livros. Pronto, agora a partir do início do ano, estando em casa já reformado, dá-me uma outra disponibilidade, não só de fazer, mas sobretudo de contactar. Já participei em pequenas exposições, tenho programada uma exposição agora para novembro e dezembro aqui numa associação de arte de Livingstone, mesmo no City Hall, colaboração em feiras de festivais, festivais da comunidade portuguesa, de vez em quando nos clubes. A preocupação maior não é vender, a preocupação maior é conseguir fazer, e que de alguma forma as pessoas gostam, significa que atingi um determinado curiosamente, só que é mesmo uma curiosidade, porque penso que tu já viste fotografias daquela minha guitarra, está a caminho do Washington para a embaixada. Muito bem. Querem expor lá agora na festa da Palcos, vamos lá ver. Muito bem, excelente, ótimo. Curiosidade. E mais do que curiosidade, é ótimo. Voltando à escrita e voltando à poesia e também à escultura, obviamente mas a poesia, escreves todos os dias ou é algo que fazes quando te apetece, ou como é que, aliás, já há uma célebre frase que perguntaram uma vez ao Gabriel Garcia Marques quando é que ele se inspirava, se era de manhã, se era à tarde, se era à noite, e ele respondeu quando eu ponho o rabo na cadeira e começo a escrever. E portanto, mas já há pessoas que gostam mais de escrever de manhã, sentem-se bem de manhã, sentem-se bem à tarde, sentem-se bem à noite, e há pessoas que levam semanas e semanas sem escrever e depois escrevem muito, não é? Eu tinha um amigo meu, poeta nos Açores, que levava semanas e semanas sem escrever e depois praticamente que escrevia um livro em 2 semanas. Como é que, para ti, como é essa experiência de escrever? Varia muito. Nos últimos meses e até durante o ano passado, não fui escrevendo muito. De alguma forma, a pressão da pandemia, do trabalho, etc., tudo isso retirava a liberdade, o que não quer dizer que às vezes em momentos de muita pressão não consiga escrever, mas tive agora umas semanas largas sem escrever. Escrevo a qualquer hora, não tenho aquela disciplina de gente que todos os dias tem que escrever 2 páginas, todos os dias tem que escrever, não, procuro escrever com regularidade, ainda que não sejam os textos ou os poemas muito elaborados ainda, mas pelo menos tomar nota e escrever algumas notas que depois, mais tarde, se houver oportunidade de revisitar e fazer. Entretanto, com a pandemia, eu tenho um livro pronto, 40 poemas de sons e um desenho inacabado. 40 poemas de sons e um desenho inacabado, tendo como a proximidade entre a palavra e a música, piano, guitarra, canções, mas pronto, sem ser só passa a expressão, no choradinho da música ou quer que seja,
com ilustrações, mas com a história da pandemia, epá, a coisa atrasou-se e depois vamos lançar para quê? Para ficar com 200 livros em casa. Naquela fase era complicado. Agora estão as coisas a começar a abrir e está 40 poemas de sons e um desenho incompleto. Assim é que é, desculpa. Deixei de ouvir. Dizia eu, tens planos para, portanto, publicar em breve, espero eu. Sim, este aqui está praticamente acabado, depois, entretanto, não só o estar pronto, mas a tipografia também tiveram as complicações, Claro. onde tinham a arte, as complicações deles, e depois não dá para ir nesta altura, depois atrasa-se. Pronto, houve contratempos, mas espero que tenha possibilidades. Se não houver possibilidades de publicar a nível assim mais alargado, está na cabeça a fazer uma edição artesanal de 60, 70, 80 livros, encadernados à mão e tudo cá em casa. Temos que trabalhar nisso Também para ser mais do que artesanal. Ora bem, estamos a chegar perto do fim, mas eu gostaria de contemplar contigo, acima de tudo, muito obrigado por teres aberto a tua casa figurativamente, portanto, para estarmos aqui com este webinário da Palcos e do PBB, por teres aberto também a alma e a tua vida para que fique registado no nosso projeto das Histórias Orais. João, fala-nos um bocadinho como é que tu vês, porque eu sei que isso preocupa-te, como nos preocupa a todos nós, que acreditamos nessa linda frase, a língua portuguesa em festa, que deveria ser todos os dias na casa de quem é de origem portuguesa, mas infelizmente não é, e nós sabemos isso. Como é que tu vês, portanto, a criatividade literária em língua portuguesa aqui nos Estados Unidos da América? Aliás, como sabes, aqui na Califórnia estamos neste momento, até acho que amanhã à noite, com a presença do Sr. Presidente da República e num evento em que eu estive presente. Portanto, já toda a gente está farta daquilo que eu digo, obviamente, e compreendo, e fui repetitivo, mas repeti aquilo que disse sempre, que é que temos que trabalhar a língua portuguesa, temos que ter a língua portuguesa nas escolas americanas para dar oportunidade aos nossos filhos e aos filhos dos outros e netos, etc. Porque se não o fizermos, particularmente a comunidade da Califórnia, não é a comunidade da Costa Leste, nós, no ano em que tu emigraste, portanto, para a tua primeira experiência de visita e depois emigraste para Newark, ainda emigraram muitas famílias, mas já há 8, 9 anos para a Califórnia, nessa altura, quando emigraste, no fim da década de 80, já ninguém emigrava para a Califórnia, porque a nossa imigração estancou praticamente em 81, portanto há 41 anos. E acontece em muitas outras partes da América. Portanto, eu perguntar-te qual é a tua perspectiva sobre a criatividade literária portuguesa nos Estados Unidos, ou isto está a passar tudo para inglês? Penso que ainda não, pelo menos eu, pelo contato que tenho e desta experiência durante estes anos, há vários pilares para manter a língua portuguesa ativa. As escolas, quer a nível do básico, do ensino básico, quer depois nas universidades, as associações, claro, que são extremamente importantes, e as famílias. Nas escolas continuam a ser, para além das escolas dos próprios clubes, é importante onde há um núcleo de falantes de português, que as próprias escolas, e a experiência que eu tenho é mais a de Newark e cidades circunvizinhas, Union, Kearney, Harrison, isso mantém-se nas escolas. É preciso uma insistência, é preciso fazer pressão para que os pais não desanimem. Nas próprias escolas oficiais mantém-se em algumas, e estou a falar no East Side High School, que é o de Newark,
inserido no meio da comunidade, portanto, não está talvez esteja um bocadinho mais arrefecida, porque há menos gente, não é? De menos gente comunitária, de português, mas mantém-se ativa e a nível de professores, já há muitos professores portugueses inseridos no ensino oficial das escolas americanas, eles próprios puxam por isso. Nas universidades, de alguma forma, penso que também continuam esses programas. E quando há essa aprendizagem nos anos de mais jovens, ainda que o conhecimento não seja muito grande numa determinada idade, quando chega à universidade, normalmente desperta. Eu falo por casos conhecidos aqui no Rutgers, aqui no University, etc. Princeton. Claro que o número não é assim avantajado, mas continua. Mas, como eu disse, o ponto de partida deve ser o falar em casa. Mas o meu filho não aprende, não sei o quê, não é fácil, ele não quer, ou os pais não têm tempo, porque a maior parte dos pais, apesar de tudo, ou grande parte dos pais, ainda falam português. E eu penso que isso é o ponto de partida, porque se aí começarem, e eu vejo um bocado até pelos meus netos, nós começámos a brincar com eles, a dizer-lhe, olha, isto é pão com manteiga. E ele que fala meia dúzia de palavras, que sabe meia dúzia de palavras em português, o que é que tu queres para o pequeno almoço? Pão com manteiga. Pode ser um ponto de partida. E gostas de... queres um cookie? Não, a avó não faz cookies. Queres biscoitos? Já são doidos e já sabem. Portanto, e quem diz isso, diz água, diz sapatos, diz... Se começar, já isso, na fase seguinte, são eles que se viram para nós, porque às vezes, normalmente falamos, estamos só a tratar coisas entre nós, eu e a minha mulher, falamos em português. O que é que isso quer, what that means? O que é que isso quer dizer? O que é preciso é pôr lá, digamos, uma sementinha que faça uma explosão de gosto. Isso leva-me a uma experiência, falando ainda nas minhas experiências, é isso que eu gosto de falar. Há uma experiência pessoal que eu transferi para um poema. Não sei em que livro, agora em que livro está publicado, que é, em inglês, o título acaba por ser mais atrativo, que é o Broken English, mas em português dei-lhe um nome, enfim, mais poético. Vou ler um bocadinho. Polifonia dos sonhos intactos. E depois explico com o exemplo concreto. Pode ser partida a minha fala. Mantenho os sonhos... desculpem. Pode ser partida a minha fala, mantenho os sonhos intactos. Sempre ou quase sempre, excetuando breves momentos de dúvida e de dores. Se bem que os sonhos podem ser sonhados em qualquer linguagem, torna-se mais fácil sonhar nas palavras que aprendi com o leite e com os sonhos maternos. São tão universais como o coração, com o devido respeito pela singularidade deste e daqueles. Quando escutamos o linguajar nas ruas e os adivinhamos nos rostos dos passantes, na rua de todos os sonhos, nessa rua que é casa. Em casa, sonhávamos e falávamos em polifonia. Na minha linguagem de berço, ensinava aos meus filhos. Daí dependiam os laços com a longe e o tempo. E na linguagem deles, eu aprendia as novas cores dos sonhos. E de palavra em palavra, de sonho em sonho, e nos verbos do coração, em vez de laços quebrados, tínhamos braços ligados. Desde o tempo em que os sentimentos nos ficaram de raízes de outros tempos, e os sonhos ligaram as raízes aos frutos. Enfim, vale o que vale,
eu vou só ligando com de onde nasce este poema. Quando eu e a minha esposa viemos de Portugal com 2 filhos pequenos, um de 4, outro de 7. Bem, o dos meus filhos era 0 inglês, o meu era 0,00 qualquer coisa. Isto quando era miúdo no secundário, eu da minha mulher era 0. Mas, enfim, a vida empurrou-nos, ou levou-nos, ou fomos nós que caminhamos, para embora trabalhando sobretudo com a comunidade portuguesa, mas tínhamos que começar a aprender inglês. Os nomes o sugar, já não era só açúcar, era sugar, flour, blá, 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 blá. E é certo, quando mudámos aqui para esta casa, portanto, quase 2, 3 anos depois de termos chegado, recordo-me perfeitamente, sentados à mesa, às refeições, conversa com os filhos. Na altura eram só rapazes, depois mais tarde nasceu já cá uma rapariga. Eles já, entretanto, já andavam na escola e o inglês deles era já bem melhor, mesmo sendo de principiante, era bem melhor que o nosso. E então nós queríamos que eles mantivessem o português. E para além de irem nas férias até Portugal conviver com os familiares e aí vinham a falar português, quando era à mesa, sobretudo à mesa, nas refeições, combinámos uma regra muito simples. Nós, para eles, falávamos em português. E eles só estavam autorizados a falar em inglês para nós aprendermos. E nós falávamos em português para eles aprendermos. Não é por acaso que eles depois, 2 deles ainda na universidade tiveram 1 ou 2 semestres ligados à cultura e língua portuguesa. Mas não é por acaso que eles hoje em dia, com as suas dificuldades, adultos, mas todos falam português, conseguem ler português e vão arranhando a escrita do português. Isto a propósito da tal experiência, o fundamental, ao fim e ao cabo, como toda a educação, começa em casa. Mesmo até nesta questão das línguas. E no fundo é isso, que, mesmo os miúdos nas escolas dos clubes, às vezes é mais difícil se calhar convencer os pais a trazê-los à escola do que os miúdos a virem lá, porque, enfim... Sim, porque eles até têm amigos das mesmas idades, etc., não é? Exatamente. O valor das coisas valem o que valem, mas é esta disponibilidade das pessoas, porque são esses que depois, quando chegam ao secundário, mas eu não sei muito de português, mas está aqui um professor que tem umas classes de português, vou para a universidade, porque é que não usas lá, não frequentas lá umas classes de português? Onde vêm com frequência escritores, vêm agora aí o Zé Luís Peixoto em outubro, e vêm outros com frequência, um grande amigo e também de alguma forma me ajudou a encaminhar para a leitura, para a escrita. Exatamente. Estamos mesmo a terminar, mas tens toda a razão. Na realidade, eu recordo-me dos meus primeiros anos na escola secundária em que houve um aluno que falava algum português, mas não aquilo que ele queria falar, e eu conhecendo bem a família, ele dizia-me, se eu estiver aqui na sua aula, professor, ao fim de 2 anos, quer dizer, estou fluente. E disse, estás, se fores para casa e falares em português com a tua avó. Fala em português 2 horas por dia com a tua avó, não é só sentar a falar, é os tempos que passas com ela, fala com ela em português e continua a aprender, e obviamente que traz a fluência que queres em português. Nada como falar português em casa, exatamente. João, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua poesia, pela tua escultura, pela tua dedicação às artes, por seres uma figura iconográfica nas artes de Newark, New Jersey, e em todo o estado, e a zona, portanto, Nova York e Connecticut, as pessoas conhecem-te bem. Espero que a Provérbio continue e que tu continues a ser a figura importante que és na Provérbio e todas as outras pessoas. A língua portuguesa em festa portanto, uma frase lindíssima, que eu gostaria que as comunidades em toda a parte dos Estados Unidos da América e do Canadá a repetissem muitas vezes, ou seja, vamos celebrar, vamos ter hoje uma festa com a língua portuguesa, falando português
nas nossas casas. Parabéns pela tua escrita, parabéns pelo próximo livro, vamos trabalhar nisso, aquilo que eu puder ajudar com muito gosto. Não pode ser artesanal em casa, se bem que isso também tem o seu lirismo, obviamente, não é? Mas tem que ser publicado, tem que ser distribuído e tem que ser falado. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo teu percurso de vida, muito obrigado pela tua dedicação às artes na Costa Leste e em todos os Estados Unidos da América e essa contínua ligação a Portugal. Um forte abraço, obrigado. Obrigado àqueles que nos estão a seguir em nome da Palcos. Sentimos hoje a falta do meu amigo Elídio Pereira, mas ele está bem e se tudo correr bem, obviamente aqui estará connosco na próxima edição de As Nossas Vozes, que é uma série de webinários que contamos fazer. Neste ano teremos na totalidade cerca de 18 webinários em português, sempre, dando destaque à língua portuguesa, um projeto da Palcos e do PBB, do Instituto Português Além Fronteiras, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Obrigado a todos que nos seguiram aqui, através de Zoom, e também àqueles que nos estão a seguir. Obrigado à Manuela Marujo pelos seus comentários que está a seguir, portanto, através do Facebook Live, e outras pessoas também, a Presidente da Direção da Palcos, que é da zona aí de New Jersey, a Catherine Soares, e todos quantos estão a seguir, portanto, este webinário aqui ou então através do Facebook Live. Um abraço para todos, mais uma vez obrigado, João. Uma última palavra tua para a nossa comunidade. Vamos continuar a falar português, vamos continuar a insistir. Desculpe. Telefonema ao mesmo tempo, isso acontece. Mas podes continuar. Obrigado a todos, mas vamos insistir, somos portugueses, não é uma questão de orgulho, é uma questão mais de prazer e de sensibilidade. Exatamente. Vamos prezar a língua portuguesa. Um abraço, João. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Obrigado.